Bom dia a todos. Estamos dando início à nossa terceira sessão ordinária da primeira Câmara de Julgamentos do Tribunal. Hoje com a presença do conselheiro Nilson, em videoconferência, conselheira Regina, conselheiro Guilherme, aqui na sala de sessões, conselheira Josiane na presidência e secretariando na sessão o servidor Márcio Pinheiro. Temos também a presença do procurador do Estado, doutor José Galhardo. Todos sejam bem-vindos e vamos abrir nossa sessão com o julgamento relativo ao item 1, que é o recurso de ofício 20.847, a empresa é Lopes. Processo de relatoria do conselheiro Nilson Azevedo, comparecendo os atos do procurador de Estado, doutor José Galhardo. Peço, por favor, conselheiro Nilson, a leitura do relatório. Ok, é o 2847, né? Exatamente, conselheiro Nilson. Relatório. Verso o presente processo sobre auto-infração e notificação fiscal lavrado em 11/10/2018 contra o sujeito passivo acima qualificado no valor de R$ 289.323, pela suposta prática de infração à legislação tributária do estadual, a seguir descrita. O contribuinte recebeu mercadoria desacompanhada de documento fiscal hábil, entendemos como tal a falta de emissão do mesmo. O contribuinte recebeu mercadoria desacompanhada de documento fiscal hábil no valor de R$ 930 mil, deixando de pagar o imposto correspondente a essa operação no valor de R$ 158.100. O qual será acrescido de multas, juros e pois em operação de fiscalização realizada em 3 de julho de 2018 e acobertado pela ordem de serviço número tal, foram apreendidos 26 veículos em seu estabelecimento sem nota fiscal. Tá? Eu acho que até aqui está suficiente para entender. A infringência nos artigos 65 da Lei 5.530/89, combinado com a Lei 5.530/89, artigo 63, inciso 1 e 2, artigo 65, artigo 69, parágrafo 1º, inciso 1 e 3, regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 4676 de 2001, e o RICO do Pará. Artigo 1º, inciso 1, 2º, inciso 1, 18, inciso 1, A, B, 20, 178, inciso 1, 549, 724, parágrafo B, terceiro, 728, inciso 7, B, 15, 729, inciso terceiro, M, anexo 3, artigo 2º, parágrafo terceiro, convênio ICMS 1581 e ICMS 3393. Penalidade prevista no artigo 78, inciso terceiro, a linha M, da Lei 5.530/89, 80% sobre o valor do imposto. A julgadoria de primeira instância, após diligência, julgou parcialmente procedente o AINF, bem como a parte do crédito tributário dele decorrente, e declarou devido o valor de R$ 17.359,38. Desta decisão recorreu de ofício ao TAF, da parte contrária, a Fazenda Pública, no seguinte fundamento. Os autos foram encaminhados pelo órgão preparador à julgadoria de primeira instância, que em seguida foram baixados em diligência. No cumprimento da diligência, o auditor autuante apresentou o relatório de fiscalização, as folhas 111 a 114, e nova planilha de cálculo, as folhas 115. De que a autoridade autuante, em resposta à diligência fiscal, menciona que foi realizada a redução da base de cálculo, tendo em vista que, de acordo com a legislação estadual do anexo 3 do artigo 2º da Lei 5.530/89, deve-se aplicar uma redução de 94% da base de cálculo na saída de veículos usados por estabelecimento revendedores de produtos adquiridos ou recebidos, a folha 128. Desta forma, tendo em vista que parte das alegações apresentadas em impugnação, o auto de infração foram levados em consideração para o recálculo do crédito tributário,
ao se deduzir as mercadorias acobertadas por nota fiscal e que o valor do imposto foi reconhecido indevido pela autoridade tributária, tendo sido o crédito tributário retificado para a cobrança apenas da multa em virtude do descumprimento da obrigação tributária acessória, o que o contribuinte teve nova oportunidade de apresentar provas e comprovar a documentação hábil de todas as mercadorias e apresentar novas alegações a respeito do relatório da diligência fiscal, e não fez. Acreditamos que, na verdade, o material foi alcançado. A Procuradoria-Geral do Estado, representada pelo ilustre procurador Dr. José Galhardo Martins Carvalho, após analisar os autos da legislação aplicável, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício, conforme decisão singular. É o relatório, presidente, e demais conselheiros. Obrigada, conselheiro Nilson. Pela presença do doutor José Galhardo, peço, por favor, sua manifestação. Presidente, reitero os termos do parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício. Prossiga, por favor. Obrigada, doutor Galhardo. Antes de pedir ao conselheiro Nilson algumas outras considerações, verifico dos autos que a decisão de primeira instância foi pela parcial procedência, mas só temos o recurso de ofício para analisar, não temos o recurso voluntário. Confere, conselheiro Nilson? Não houve recurso voluntário, o que significa dizer que o contribuinte entendeu que devia, eu imagino que seja isso. Tá? A redução do crédito tributário foi em relação à aplicação de 90%, 94% da base de cálculo, né? Que ele tinha direito de crédito, né? E foi isso. Então, nós estamos julgando aqui só o recurso de ofício, que foi excluído do auto de infração, reconhecido pelo fiscal autuante. Ok, conselheiro Nilson. O conselheiro Guilherme vai falar. Pois não, conselheiro. Presidente, acho que tem um erro de digitação aqui no julgamento de primeira instância. O dispositivo da decisão aqui, no seu final, diz que, desta forma, tendo em vista que parte da alegação apresentada em impugnação do auto de imputação foram levadas em consideração para recálculo do crédito, ao se deduzir as mercadorias acobertadas da nota fiscal, e que o valor do imposto foi reconhecido indevido pela autoridade tributária, tendo sido o crédito tributário retificado para a cobrança apenas da multa, em virtude do descumprimento da obrigação tributária acessória, o contribuinte teve nova oportunidade de apresentar provas, comprovar a documentação hábil de todas as mercadorias e de apresentar novas alegações a respeito do relatório de diligência e não o fez. Acreditamos que a verdade material foi alcançada. No dispositivo, ele, como eu acabei de ler, ele indica que todo o imposto foi retirado, só que pela análise do quadro aqui, que é parte do resultado da diligência fiscal, indicado e apontado pela própria presidente aqui na sala, haveria valores do imposto original nessa decisão mantidos. Aí, olhando aqui a diligência, a resposta da diligência não versa sobre a retirada total dos valores do imposto, e sim da consideração de que seria 94%, como o conselheiro Nilson apontou, 94% da base de cálculo retirado, e não integralidade dos valores do imposto. O resultado da diligência, a resposta da diligência é muito clara aqui, indicando aqui na folha 113, a gente está tratando aqui de venda de carros usados, certo? Uma revenda de carros usados, hoje chamados de seminovos,
em que o valor total desses carros, dessas vendas, somam um montante de 930 mil. Aqui, após a redução da base de cálculo, os valores restantes passam a ser de R$ 9.486. Aí, presidente, eu pergunto a presidente e aos demais conselheiros se se trata, assim, em primeiro momento eu entendo que seja um erro de digitação aqui da parte do julgador singular, mas pode ser um cerceamento de direito de defesa também. Aí eu pergunto aos conselheiros e à presidente qual a opinião de vocês e qual seria a postura mais adequada a tomar diante dessa situação. Guilherme, conselheiro Nilson, porque antes do término de sua fala, eu pedi ao conselheiro Guilherme que verificasse se eu estava entendendo corretamente o que foi a decisão de primeira instância. O julgador de primeira instância ele traz um detalhamento do crédito tributário, vou passar aqui para a conselheira Regina também, traz um detalhamento do crédito tributário, onde ele indica valores residuais de imposto, aí faz a atualização monetária, aplica a multa e os juros, e chega ao valor, se não me engano, em real, de R$ 17 mil. Mas com a soma isso, com a soma dessas parcelas. E quando o julgador, na parte final, ele detalha quais foram os ajustes, ele indica que permaneceu apenas a multa. E, na verdade, essa afirmação contradiz com o cálculo que foi apresentado, que é o mesmo cálculo da diligência. Portanto, como o julgador entendeu pela pertinência da diligência e da redução da base de cálculo, até pelas provas trazidas pela defesa, eu estou entendendo que o valor está correto da decisão, pelo detalhamento que foi trazido. Então, essa afirmação que foi retirado o imposto e mantido só a multa, eu penso que ela deve ser corrigida no julgamento a ser proferido aqui por esta Câmara. Quanto à questão que o conselheiro Guilherme levantou de cesseamento de defesa, eu entendo que não ocorreu. Primeiro, que o contribuinte em nada se manifesta no eventual recurso voluntário, né? Não foi interposto recurso voluntário. Então, ele poderia questionar tanto os fundamentos da decisão quanto o próprio valor. E ele não trouxe nada disso. O contribuinte não apresentou o seu recurso. Portanto, não vejo possibilidade de cessamento do direito de defesa em relação a essa questão, que acredito sim foi um erro de digitação do julgador singular, que não comprometeria a análise aqui no tribunal. Mas eu penso que o conselheiro Nilson já analisou o processo, já tem o seu voto, e só em relação a esses pontos que foram trazidos, conselheiro Nilson, eu peço que, se possível, se entender pertinente, também faça esses ajustes no seu voto, para que isso fique bem claro, tá? Para que, eventualmente, não venha contribuinte posteriormente indicar: o julgador disse que ia ficar só a multa, por que estão me cobrando imposto? Tá? Nesse sentido, lembrando que o recurso de ofício, o objeto do recurso de ofício, é exatamente a parcela que foi excluída, e não a parcela que está sendo mantida. E aí eu gostaria de ouvir, Nilson. Olha, esse valor que restou, 17.359,38, é relativamente à multa, né? Ele não está cobrando imposto, pelo menos é o que eu entendi aqui, porque não caberia, já que lhe foi dado um crédito de 94%, né, da base de cálculo. Não está cobrando imposto, sim, conselheiro Nilson. Está cobrando imposto. A conselheira Regina também está manuseando os autos. O que acontece é que a fiscalização levou em consideração o valor dos bens que foram objeto da ação fiscal, e sobre esse valor aplicou o ICMS. Na diligência, após as justificativas trazidas pela empresa,
A fiscalização reconheceu que, por se tratar de veículos usados, a base de cálculo não poderia ser 100%. Haveria uma redução de 94%. Então, por isso, aquela base de cálculo, que era um valor, foi reduzida. E, reduzindo-se a base de cálculo, o valor do tributo também diminuiu. Mas o demonstrativo trazido, tanto na diligência pela autoridade fiscal atuante, quanto pelo julgador singular, indicam que o valor residual compõe-se das parcelas de imposto, atualização monetária, multa e juros, tá? Então, é essa afirmação do julgador, lá no final, que diz que permaneceu apenas a multa, é que está equivocada. Porque Entendi. a decisão, ela inclui, né, o valor remanescente, inclui parcela de imposto. Sim, não ficou apenas na multa, tá? Perfeito. Entendi. Conselheiro Guilherme, tem mais alguma consideração? Presidente? Nenhuma, presidente. Conselheira Regina, alguma consideração? Vou considerar no meu voto. Certo. Então, a questão é só essa afirmação do julgador singular que permaneceu apenas a multa. Essa afirmação ela tem que ser corrigida. Tá bom, só retirar isso, né? Ok, conselheiro. Não havendo dúvidas aqui, né, entre os conselheiros em relação ao processo, podemos, então, partir para o seu voto, conselheiro. Como já bastante debatido, o meu voto é pelo conhecimento e improvimento presente em recurso de ofício para manter a decisão singular. Não em todos os seus termos, né? Eu vou ter que fazer essa observação, né? Esse ajuste, né, conselheiro? Tá Exato. bem. Como vota a conselheira Regina? Eu acompanho o voto, conselheiro relator. Obrigada, conselheira Regina. Conselheiro Guilherme, como vota? Eu vou acompanhar o relator, presidente. Obrigada, conselheiro. Também acompanho o voto do conselheiro relator. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício 20.847. Conselheiro Nilson, procedimento? Pelo sim. 2847. Ementa. ICMS, ponto. Mercadoria desacompanhada de documento fiscal hábil. Parcial procedência. 1. Correta decisão singular que exclui do crédito tributário valor comprovadamente indevido. Recurso conhecido e improvido. Só um minutinho aí, que eu esqueci de... Deixa eu compartilhar, se tiver algum reparo. Apareceu aí? Apareceu agora, sim. Quer que eu leia novamente? Não, conselheiro, eu consegui compreender. Conselheira Regina, alguma sugestão de ajuste? Nenhuma, Guilherme? Está adequada a sua proposta, conselheiro Nilson? Podemos considerar a lida e aprovar. Tá Ok? bom. Obrigado. Deixa Obrigada eu... também. Concluímos a análise do recurso de ofício 20.847. Passando ao próximo item de nossa pauta, item 2. Vamos à análise do recurso voluntário 20.181. A empresa é Forever Company. Processo de relatoria do conselheiro Guilherme, comparecemos autos do procurador de Estado, Dr. Segalhado. Peço, por favor, conselheiro Guilherme, a leitura do relatório. Obrigado, presidente. Antes de iniciar a leitura do relatório, eu vou pedir ao secretário de Câmara, Márcio, para deixar aí, eu coloquei nesse 20.181, empresa Forever, na rede, porque tem um trecho do meu voto que traz os cadastros das empresas envolvidas nessa operação. Seria interessante aqui para todos os conselheiros participarem da análise, da maneira como eu fiz, poderem verificar alguns pontos que eu vou salientar. Pois bem, recurso voluntário 20.181 contra a empresa foi lavrado auto de infração em 11/7/2019,
em virtude da ocorrência de o contribuinte na qualidade de substituto tributário deixar de reter e recolher no todo ICMS devido ao Estado do Pará nas operações com produto sujeito ao regime de substituição tributária. O contribuinte, na qualidade de substituto tributário, deixou de recolher no todo ICMS devido ao Estado do Pará nas operações com produto sujeito ao regime de substituição nos períodos 2, 4, 6, 8, 9, 11 de 2016, 1, 3 de 2017, 5 de 2017, 11 de 2018, 1 a 3 de 2019, quando, na condição de substituto, realizou operações com produtos do sistema porta a porta do convênio 45 de 99, no anexo 26 do convênio 52 de 2017 e no anexo 26 do convênio 142 de 2018, deixando de reter no prazo legal o ICMS devido às operações subsequentes, conforme demonstrado em planilha anexa, nos termos da legislação em vigor. A infringência foi bem capturada, tendo como finalidade aplicada o artigo 78, inciso 1, a linha K da Lei 5.530, multa de 210% sobre o valor do imposto, valor disposto no momento da lavratura do AINF. O sujeito passivo notificado do AINF por via postal em sede de impugnação alegou em síntese que a autuação não traz o embasamento necessário para se comprovar que as operações auditadas foram efetuadas porta a porta, tendo o AINF sido lavrado apenas mediante confronto eletrônico de dados e existindo motivos fáticos para a autuação ora combatida, e afastando da busca da verdade material fática. Não restou comprovada a autuação e requer a completa subsistência do AINF. A julgadoria de primeira instância decidiu pela procedência do AINF, declarando devido o crédito tributário com ajuste em relação à multa de 210% para 80% em razão da alteração legislativa, sobre os seguintes argumentos: que a alegação trazida pelo sujeito passivo não se sustenta, pois no caso em questão, a condicionante venda porta a porta a consumidor final recai sobre os revendedores destinatários das mercadorias recebidas em operações interestaduais e não sobre o remetente. A infração restou comprovada através das notas fiscais constantes em mídia digital. No recurso voluntário, o recorrente intimado da decisão postal interpôs recurso voluntário. Interessante ressaltar que houve uma primeira tentativa de notificação em que, por uma inconsistência, foram encaminhados ao contribuinte documentos diversos daqueles referentes a este julgamento, sendo que, por isso, foi efetuada nova notificação do resultado do julgamento. O recurso voluntário trouxe os seguintes argumentos em síntese. As mercadorias objeto do lançamento estão presentes em catálogo de produtos pertencentes a empresas diversas da autuada, fato não manifestado pela primeira instância. A recorrente não utiliza o sistema de vendas porta a porta, nem forneceu suas mercadorias para tais práticas, não sendo obrigada ao destaque e recolhimento de ICMS na forma do convênio ICMS 45 de 99. As vendas efetuadas são direcionadas a uma parcela específica de comerciantes, não se confundem com as empresas constantes nas notas fiscais objeto da autuação. Embora as vendas efetuadas sejam, em sua maioria, direcionadas aos comerciantes varejistas de cosméticos e perfumaria, existem vendas direcionadas a atacadistas, supermercados, farmácias, cabeleireiros, não se destinando à venda a porta. O lançamento se furtou de realizar necessárias diligências com vistas a prestigiar a verdade material e também não realizadas pelo julgador singular, não contendo provas suficientes necessárias para a manutenção da INF. Os atos foram baixados em diligência na sessão realizada por esta CPJ em 26 de 4 de 2023, questionando a fiscalização a respeito do fato de o catálogo aparentemente se referir a empresa diversa da autuada. Em sua resposta, a fiscalização afirma que, apesar de iniciar a ação fiscal a partir de catálogo,
não haveria possibilidade de obter maior ligação entre a autuada e a emitente do catálogo, além de utilizar-se do mesmo nome Forever. A Procuradoria do Estado, representada pelo ilustre Dr. José Galhardo Martins Carvalho, e seu parecer no sentido de conhecer e não prover o presente recurso voluntário. É o relatório, presidente. Obrigada, conselheiro Guilherme. Em presença do doutor José Galhardo, peço, por favor, a sua manifestação. Presidente, mantém os termos do parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário. Prossiga, por favor. Obrigada, doutor José Galhardo. Estamos diante de um recurso voluntário. Lembro que nós já analisamos alguns casos semelhantes a este, contra a mesma empresa, inclusive, que a fiscalização obteve algumas provas de desvinculação com o cadastro do contribuinte autuado e foi baixado de diligência, inclusive, aqui no tribunal, esse processo já foi analisado. Eu vou pedir ao conselheiro Guilherme para trazer outras considerações, e além do que foi trazido no relatório, se possível, para a gente iniciar os debates. Presidente, eu vou iniciar a fala pedindo para o nosso ilustre secretário de Câmara, Márcio, para compartilhar a parte do voto que traz os cadastros nacionais de pessoa jurídica das empresas. Forever Company. Qual é o número? Está em 2024. Enfim, enquanto ele traz lá, eu observei aqui nas folhas dos anexos que a fiscalização trouxe. Isso, perfeito. Trouxe na materialização das provas do auto de infração, catálogo com o nome Forever, e no final, na última folha do catálogo, me chamou a atenção que se tratava de um site foreverliving.com. Seria o catálogo, seria o motivo do início da ação fiscal. A empresa autuada é a Forever Company Comércio Limitado. Eu tomei o cuidado de trazer no voto, e basear toda a minha tese com base nessa alegação que foi trazida pelo sujeito passivo. E eu consegui identificar que seriam empresas distintas, são empresas distintas. Como pode se observar, a Forever Living, o conselheiro Wilson consegue visualizar? Forever Living é localizada no estado do Rio de Janeiro, enquanto a empresa Forever Company Cosméticos é localizada no estado de São Paulo, na cidade de Lençóis Paulistas. Outra coisa que eu observei aqui é algum conselheiro poderia imaginar que se tratasse de uma filial e matriz, uma relação de duas empresas do mesmo grupo. E eu já afasto essa hipótese com base no número do CNPJ, da inscrição, que é completamente diferente. Pedir para o Márcio abaixar só um pouquinho, aí tem a Forever Living, que tem no início de 74, e ali a Forever Company inicia com 08958. Foram elementos suficientes para eu afastar a autuação e me solidarizar e acatar o argumento do sujeito passivo. Não se tratariam da mesma empresa. Um ponto aqui a salientar que a presidente trouxe aqui no momento da sessão, que lógico, toda essa fala com a devida vênia ao Dr. José Galhardo, né, que eu estou apresentando um posicionamento contrário à
ao parecer da PGE. Lógico, com toda a licença e todo o respeito do Dr. José Galhardo. Um outro ponto levantado pela nossa eminente presidente foi de que, no momento do ingresso no recurso dessa empresa aqui, o recurso voluntário 20.181, já estava em vigor a situação da taxa recursal. Não há nos autos, eu vou pedir desculpas aos ministros conselheiros que eu não observei esse não recolhimento da taxa recursal. Então, senhores, uma vez que se trataria, eu fiz o voto aqui no sentido do conhecimento e provimento, mas eu entendo que esse dispositivo deveria ser alterado, porque a gente não tem a taxa recursal, em tese a gente deveria decidir pelo não conhecimento, para, em revisão de ofício, julgar o auto improcedente. Acho que são os termos do processo. Eu coloquei alguns outros elementos aqui da materialização da ação fiscal, como é feita o monitoramento para chegar às ações fiscais, a emissão de ordens de serviço passados para os sujeitos passivos. Trago aqui algumas falas sobre a diligência que foi feita, mas eu acho que o ponto central do recurso seria esse. Não se tratariam, são duas empresas distintas, a Forever Company e a Forever Live. São os termos do processo, senhores. Obrigada, presidente. Obrigada, conselheiro Guilherme. Eu pedi ao conselheiro Guilherme a manifestação em relação à questão da taxa recursal, porque há um despacho aqui, né? Há uma certidão, na verdade, nos autos. É anterior àquela primeira análise do tribunal que decidiu pela diligência, convenção de diligência. Acredito que, naquele momento, nós já tínhamos uma discussão anterior em outros processos em que se reconheceu o argumento de defesa de que as provas juntadas aos autos não se referiam à mesma empresa que foi autuada. Então, o objeto da ação fiscal seria, né, em relação a vendas para representantes do Estado do Pará que comercializariam tais produtos sob a forma de venda porta a porta, que é a natureza das vendas por catálogo. Só que a empresa se defende indicando que, na verdade, as operações que foram realizadas, operações estaduais, não foram com destinatários que exercem esse tipo de atividade, porta a porta, e, portanto, não estaria submetido ao regime de instrução tributária. Então, naquele primeiro momento analisado pelo tribunal, o que me pareceu mais relevante foi exatamente esclarecer esse ponto, porque no julgamento de primeira instância isso não estava tão claro. Melhor, o julgador validou, né, as provas trazidas pela fiscalização, sem adentrar, sem rebater de uma forma muito precisa o argumento da defesa de que aqueles catálogos não eram da empresa autuada. Então, isso motivou aquela diligência naquele momento e os autos retornaram aqui. O doutor José Galhardo está pedindo manifestação? Por favor, doutor, fique à vontade, pode falar. Presidente, assim, eu queria ter um pouco até compreendi agora na sua fala, mas ficou confusa essa questão, né? Como é que, quando sai uma ordem de serviço, ela não sai definindo lá o CNPJ, a instituição estadual? Eu queria entender como é que é possível que um erro desse aconteça. Então, doutor Galhardo, não sei se o conselheiro Guilherme poderia também se manifestar novamente, justamente em relação às provas. E tem, de fato, a ordem de serviço para a empresa que foi autuada, né, para que verifique as operações interestaduais, e a partir dessa verificação é que a fiscalização
de alguma forma que não está claro nos autos, obteve esses catálogos e fez correlação desses catálogos com as operações realizadas pelo contribuinte autuado. O conselheiro Guilherme tem um esclarecimento? Presidente, doutor Galhardo, pelo que foi identificado por terceiro junto à coordenação de substituição tributária, que haveria um cidadão comum trouxe como se fosse uma denúncia, pediu que abrisse essa ordem de serviço, o que é não só dessa Forever Living, mas acredito que seja concorrente da Natura, concorrente de outras empresas que fazem esse tipo de serviço. E houve uma inconsistência na hora de identificar o sujeito passivo da ação fiscal, uma vez que o nome é muito semelhante e ambas fazem vendas, fazem remessa de mercadorias para o estado do Pará. No caso aqui, eu decido aqui pela falta de provas. Eu entendo que foi falta de provas, apesar de trazer a situação das duas empresas, dos CNPJs, porque não haveria, apesar de pode ser que haja alguma infração com relação ao Forever Living, mas a gente está tratando desse auto de infração aqui, e para esse auto de infração aqui não tem provas suficientes para configurar que essa empresa fez o porta a porta. Tá, só para entender, conselheiro relator, então foi juntado esse catálogo, né, por terceiros que não a fiscalização, pelo que eu estou compreendendo, e a partir dessa prova é que se iniciou o processo de fiscalização com base num catálogo que não pertence ao sujeito passivo que foi autuado. É isso, né? Quase. Vou retificar mais uma vez, com a devida vênia. É que isso acontecia muito no interior. No interior, chegava um cidadão com uma denúncia, denúncia queixa lá, de sonegação. Era feito um processo, um protocolo, que não era um processo de ação fiscal. Um processo que a gente chama aqui que é processo 73, de ação fiscal, processo 51. O processo 73 chegava à mesa do então gerente de fiscalização, da coordenação. No caso aqui é a coordenação de substituição tributária. Na análise, ele fazia tem vários processos desse tipo desse assunto, e ele faz uma pré-análise de que se valeria ou não a pena abrir a ação fiscal. Eu acho que ele pegou informações de notas fiscais da empresa, no caso, da empresa errada, por conta do nome, que até no catálogo está lá no finalzinho, é um detalhe bem pequeno que está no site da empresa, e somente por base. O resto tudo só tem o nome Forever. E o site está lá no finalzinho que aparece Forever Living. Eu tomei a gente está analisando o processo, tomei o cuidado de entrar na internet e vi que tinha uma diferença entre a autuada e essa Forever Living. Procurei o CNPJ e era realmente CNPJ distinto. Certo? Agora eu entendi. É que também a resposta da diligência ela não foi muito contundente, é como se a fiscalização não tivesse deixado em aberto, né, a questão. Não reconheceu, né, esse equívoco, que é o que a gente está verificando dos autos. Então, talvez também isso tenha levado a esse entendimento pela análise que foi feita pelo Procurador do Estado. Sim, exato. Conselheiro Nilson, tem alguma dúvida em relação ao processo? Uma consideração? Sem considerações, presidente. Conselheira Regina, alguma consideração? Inclusive, eu tive a oportunidade de relatar e julgar
Sim. Mesma empresa, com o mesmo fato, e a própria autoridade lançadora diz que não tem como comprovar que esse catálogo pertence ao sujeito passivo, e há, inclusive, nos autos da diligência, que aconteceu também, e esses julgados todos procedentes por ausência de prova na legalidade dos autos. Obrigada, conselheira. Conselheiro Guilherme, então, pode proferir o voto. Presidente, então, pelos termos que foram analisados aqui nessa sessão, sendo que aqueles documentos não seriam mais suficientes para comprovar a infração, resultando em procedência do auto de infração por falta de provas, voto pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário para reformar a decisão singular, julgando o auto improcedente. É como voto, presidente. Obrigada, conselheiro Guilherme. Eu acompanho o voto do conselheiro relator. Conselheiro Nilson, como voto. Acompanho o voto do relator. Obrigada, conselheiro Nilson. Conselheira Regina, como voto. Acompanho o voto. Obrigada, conselheira Regina. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário 20.181. Conselheiro Guilherme, pode ler a emenda? Posso sim, presidente. Emenda. ICMS. Vamos compartilhar? Tá sim. Tem mesmo arquivo? Sim. Foi aberto ainda há pouco. Eu acho que é uma emenda padrão que eu uso, de falta de prova. Vamos lá. Emenda, ICMS, substituição tributária, venda de catálogo. 1. Conduta infracional descrita na ocorrência deve guardar relação e harmonia para com a capitulação legal, as provas que demonstrem a hipótese de incidência e o contribuinte presente naquelas. 2. A não demonstração da ocorrência pelas provas juntadas aos autos importa a improcedência do lançamento de ofício. 3. Deve ser revista a decisão singular que deixe de declarar a improcedência do lançamento que não possua devida comprovação. 4. Recurso. Vamos, nessa discussão, não está aí, mas é recurso conhecido e provido. A gente deixa de analisar a questão da taxa por conta do resultado de habilitação direta de inconstitucionalidade. Isso. Está faltando, então, o item 4 aí, né? Isso. Recurso conhecido e provido. Conselheiro Nilson, tem alguma sugestão de ajuste? Conselheira Regina? Não. Também, da minha parte, não há sugestões. Temos, então, a emenda lida e aprovada relativa ao recurso voluntário 20.181, com isso concluído o julgamento relativo a esse recurso. Só para registrar, o doutor Galhardo informou previamente que tem um compromisso na Procuradoria-Geral do Estado e os próximos processos eles não têm parecer escrito do procurador, portanto, o doutor José Galhardo, se havendo necessidade da sua retirada da sessão, o senhor fique à vontade, tá bem? A gente vai dar prosseguimento aqui aos demais itens. Obrigado, presidente. Agradeço a deferência e boa final de sessão a todos. Boa semana. Até segunda-feira. Assim será. Em continuidade, então, a nossa pauta, temos no item 3 o recurso de ofício 20860, a empresa Eletroferragens União, processo de relatório do conselheiro Nilson. Eu peço, por favor, conselheiro Nilson, a leitura do relatório. Relatório. Verso o presente processo sobre o auto de infração e notificação fiscal lavrado em 27/3/2023 contra o sujeito passivo acima qualificado, no valor de R$ 56.532,58, pela suposta prática de infração à legislação tributária estadual a seguir descrita. O contribuinte, na qualidade de substituto tributário, deixou de reter e recolher no todo o ICMS devido ao Estado do Pará nas operações com produtos sujeitos ao regime de substituição tributária. Operação conforme a DANF
de número 41128, série 1, com a chave número tal, outra DANF 41127, série 1, com a chave número tal. Infringência da Lei 5.530/89, artigos 39, 63, inciso 1 e 65, protocolo ICMS 60, de 11 de agosto de 2011, e cláusula 1ª, cláusula 6ª, cláusula 7ª, combinado com o anexo 13, mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária nas operações interestaduais. E anexo 11, materiais de construção e congêneres, item 48.0 do RICMES Pará. A penalidade aplicada é da Lei 5.530/89, artigo 78, inciso 1, a linha K, com nova redação dada pela Lei 8.877/19, 80% sobre o valor do imposto. A julgadoria de primeira instância julgou improcedente o AINF, bem como o crédito tributário dele decorrente. Desta decisão, recorreu de ofício ao TAF, da parte contrária, a Fazenda Pública, com a seguinte fundamentação. O sujeito passivo contesta o auto de infração, alegando que, em momento algum, fez remessa de mercadoria de qualquer espécie dos estados signatários do protocolo ICMS 60, ou seja, do estado de São Paulo e ou Amapá, e que sua venda teve saída do estado de Minas Gerais, que autuado não cometeu infringência considerada no auto de infração e que não houve realização de verificação do estado de origem para a caracterização dos fatos antes da aplicação da penalidade que caracteriza a ilegalidade da acusação fiscal. Inicialmente, o julgador singular acusa a impugnante de não recolhimento, taxa de impugnação que, por ser obrigatória, devendo o seu comprovante constar no processo, assim caracterizando a desistência. Não obstante, impõe-se à julgadoria a revisão de ofício do crédito tributário em discussão, conforme fundamentos a seguir demonstrados, a fim de resguardar o princípio da legalidade e da verdade material que rege os procedimentos administrativos em geral, especialmente o tributário. Nesse sentido, destaca que a Lei 1.869 de 2019 introduziu o artigo 51b na Lei 6.182/98, atribuindo aos órgãos de julgamento administrativo a competência para proceder à revisão de ofício do crédito tributário, inscrito ou não em dívida ativa do Estado. De que a impugnante alega que a autuação era indevida, porque a empresa fez remessa de mercadoria do Estado de Minas Gerais, que não é signatário do Protocolo 60/2011. Logo, não poderia ter infringido a legislação. De fato, a remessa teve saída do Estado de Minas Gerais, conforme se depreende da DCTE, número 62212, DANF 41128 e DANF 41127, anexadas aos autos pela própria autoridade fiscal. Com a finalidade de resguardar os princípios da legalidade e verdade material e a verdade material, basilares em direito, procedeu-se à verificação do protocolo supracitado no site do CONFAS, sendo esta a redação do protocolo de aderência ao Estado do Pará. Eu não vou nem ler essa coisa aqui, porque vai estar no áudio. Aí eu baixo aqui o protocolo, né? Adiciono. Entende-se, portanto, que o protocolo de número 60/2011 é unilateral e tem como signatário apenas o Estado do Pará, o Estado de São Paulo e o Estado do Amapá. Ou seja, só haveria que se falar em substituição tributária se a mercadoria, materiais de construção congêneres, fosse oriunda do Estado de São Paulo. Logo, não há como substituir a autuação, ainda que não tenha sido
recolhida a taxa de impugnação por ser princípio de direito. Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral do Estado em obediência à legislação vigente. É o relatório. Obrigada, conselheiro Nilson. Como disse anteriormente, os autos não aparecer escrito do Procurador do Estado, em razão de dispensa legal, o valor de crédito tributário abaixo de 15 mil UPS. E, pelo que eu verifiquei aqui, né, nós temos uma acusação, né, pelo auto de infração, de que o remetente deixou de efetuar o cálculo da submissão tributária. Entretanto, não há protocolo específico determinando que o estado de origem, que seria Minas Gerais, os estabelecimentos remetentes do estado de Minas Gerais fizessem a retenção do imposto a favor do estado do Pará. Portanto, não havendo protocolo específico, não há como impor a obrigatoriedade ao estabelecimento remetente. É nesse sentido que foi a revisão de ofício proposta pela primeira instância e que agora é submetida à análise do tribunal. Alguma consideração além do que foi trazido no relatório, conselheiro Nilson? Oi? Alguma consideração além do que foi trazido no seu relatório, para que pudesse complementar aqui a discussão? Não, presidente, a não ser que eu entendo que o julgador agiu de maneira correta por se tratar de uma questão de direito. Embora ele não tenha pago a taxa, né, aquela taxa que é obrigatória, mas ele vem com a questão de direito em razão do Estado do Pará não ser signatário, o Estado de Minas Gerais não ser signatário do protocolo, então eu penso que tem muito o que comentar, não. Apesar de eu ter trazido toda a legislação aí, mas vai se tornar redundante, ficar repetitivo, né? Ok, obrigada, conselheiro Nilson. No mérito, de fato, não, penso que não há como manter a autuação, entendo também pela correção da decisão singular. O que eu gostaria de alertar, como tem essa questão trazida nesse processo e também no anterior, não que a gente precise decidir sobre isso, é mais uma questão informativa, tá? Nós tivemos conhecimento na última semana, mais precisamente, acho que na sexta-feira, de que em uma ação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve decisão desfavorável ao Estado, no que tange ao dispositivo da Lei 6.182, que é o artigo 26, parágrafo 2º, na parte que diz que implica a desistência da impugnação se não houver a comprovação do pagamento da taxa, seja de impugnação ou de recurso. Então, como era um requisito, né, para admissibilidade, tanto na primeira instância como na segunda, era comum o indeferimento da impugnação ou não conhecimento do recurso voluntário, quando não houvesse comprovação do pagamento de taxa. Entretanto, a partir da decisão do Tribunal de Justiça, que foi proferida em dezembro, mas só foi oficiada à Procuradoria-Geral do Estado, agora, dia 15 de janeiro, uma informação que ainda está sendo processada na Secretaria da Fazenda para prestar informações a respeito do assunto, mas enquanto não houver reforma, né, é até possível que haja alguma modificação em alguma ação específica que possa ser trazida, mas a priori o que está decidido pelo Tribunal de Justiça, e o Estado já tomou ciência disso, é que não pode mais haver indeferimento no conhecimento em razão do não pagamento da taxa. Tá? Então, a gente já passa essa informação que a partir de agora, né, quando a gente se deparar com o recurso que esteja analisando, aquele requisito, né, para admissibilidade, ele foi afastado por decisão judicial. Então, Perfeito. devemos atentar, sim, em questão de casos, porque assim determina a legislação, a questão também da capacidade de representação, né, é preciso estar comprovado nos autos, mas a questão da taxa, por força de decisão judicial, ela não deve mais ser levada em consideração para efeitos de admissibilidade, tá bem? De qualquer forma, a decisão de primeira instância, nesse processo aqui,
À época, né, houve essa indicação, porque à época realmente a legislação estava em vigor, né, não havia nenhuma medida Sim. judicial que afastasse a validade da legislação e não poderíamos nós, julgadores, afastá-la. Mas como, no mérito, reconheceu a autoridade julgadora de primeira instância e não haveria como sustentar a autuação, de ofício, né, o julgador singular tomou essa iniciativa também dentro do que prescreve a legislação, e é o que hoje a gente está analisando para validar a decisão de primeira instância. Não havendo mais dúvidas em relação à discussão nesse processo, não sei se o sistema congelou um pouquinho, conselheiro Nilson, aqui, mas Não, havendo eu não estava ouvindo. Eu não estava ouvindo vocês, mas eu acho que está tudo normal, tá? Já posso ok. proferir o voto? Pode sim. O meu voto é pelo conhecimento e improvimento do presente recurso de ofício para manter a decisão singular. Obrigada, conselheiro Nilson. Como vota a conselheira Regina? Acompanhe o voto, conselheiro relator. Obrigada, conselheira. Conselheiro Guilherme, como vota? Eu acompanho o voto do relator. Obrigada, conselheiro. Também voto pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício. Temos, então, a decisão unanimidade pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício 20.860. Conselheiro Nilson, tem emenda para compartilhar? Sim, senhora. Por favor. Já apareceu aí? Já, conselheiro Nilson, pode fazer a leitura. Então, vamos lá. Ementa ICMS, ponto, substituição tributária, ponto, não recolhimento, pronto, improcedência do AIM. 1. Escorreita a decisão de primeira instância que declara a improcedência do AIM quando restar comprovado que o Estado de Minas Gerais, poderia até substituir isso, né? Não é signatário do protocolo 60/2011, recurso conhecido e improvido. Eu botei aqui Estado de Minas Gerais, eu acho que vocês poderiam manter ou só dizer que quando o Estado não é signatário do protocolo? Conselheiro, a gente está entendendo aqui também que é melhor trazer uma redação mais genérica, porque alcança um outro estado também, né? Então, talvez Sim. tirar o daí. Aí tiraria o Estado de Minas Gerais? Indique aí estado de origem, a gente vai. Tá, o Estado de origem. Secretaria. Presidente, eu pensei em fazer um ajuste no sentido de que escorrendo decisão singular ou de primeira instância que declara improcedência do AIM quando restar comprovado em que o Estado de origem não for signatário de protocolo, o qual é um auto de substituição tributária, esse, né? Isso. Mas De trânsito, né? Não foi signatário. For signatário de protocolo, não vamos especificar esse protocolo aí. Não apaga no primeiro momento, não. Eu posso estar aqui com uma ideia equivocada. Não for signatário de protocolo o qual obrigue o sujeito passivo ao recolhimento no momento da saída interestadual de alguma mercadoria ou de alguma operação com mercadoria. O meu medo aqui, e assim como eu acho que foi uma decisão do pleno 2 semanas atrás, eu trouxe aqui uma ideia de emenda que o conselheiro Daniel Maia, no momento, disse que era muito abrangente. Então, a gente pensou bem e decidiu alterar aquela minha ideia original. Eu pergunto aos conselheiros
esse texto aí ficaria muito abrangente, porque não é o objetivo, né? A gente não pode também dar produzir uma ementa aqui, um acórdão que possa ser utilizado da maneira incorreta, seja pelo contribuinte, seja pelo fisco. Veja aí como está, presidente. Signatária não for. Estado de origem. Não for. Processar a relação que foi trazida pelo conselheiro Guilherme, porque, na verdade, a imposição não é para o Estado, é para o estabelecimento remetente, né? Escreva assim, por favor, vamos pensar. Quando está comprovado que o estabelecimento remetente... Espera aí, quando está comprovado... O estabelecimento remetente esteja situado em unidade da federação de finalizar aqui, eu pergunto aos conselheiros se a gente pode fazer o ajuste de secretaria e Unidade da federação não signatária, é isso? pode ser, de protocolo ICMS, pronto. Não signatária de protocolo ICMS. Eu acompanho a solicitação da presidente. Tá, tira isso aí. Tá. Pode tirar, pode excluir. Não, por favor. Ó. Não signatário de protocolo do ICMS, aí tire a partir daí até obrigue. Mantenha o obrigue em diante. Mantenha de onde? Obrigue. Tá. Já vi aqui. Tá. Mantenha obrigue e exclui, por favor. Perfeito. Aí escreva que obrigue o sujeito passivo ao recolhimento do ICMS, ponha ST, que aí a gente ajusta. Que obrigue o sujeito passivo ao recolhimento do ICMS ST. Aí tire o número do protocolo 60/2011, tá? É isso? Só faz a posteriori, isso. Tá bem, conselheiro. Podemos passar, então adiante. Temos ainda um ponto de discussão no nossa pauta de hoje, que é o recurso voluntário 20.495. Eu peço que tire o compartilhamento, conselheiro. Ok. Recurso voluntário 20.495, a empresa CRBS, processo de relatoria do conselheiro Guilherme. Peço, por favor, conselheiro, a leitura do relatório. Obrigado, presidente. Contra a empresa foi lavrada auto de infração de notificação fiscal, em virtude de o contribuinte deixar de recolher antecipado especial de ICMS relativo à operação interestadual de mercadoria para fim de comercialização, no ato da entrada do território paraense na situação de ativo não regular, conforme definição na legislação tributária, cadastro e DANF em anexo, motivo da situação cadastral não regular, dívidas de ativa de ICMS. A infringência foi capturada, aplicando a penalidade do artigo 71, inciso 1, a linha L, da Lei 5.530, multa de 40% do valor do imposto. O sujeito passivo notificado ainda em 21/10/2022, apresentando impugnação, alega em síntese que
Os débitos que deram origem à situação de ativo não regular não poderiam ser utilizados para esse fim, pois, além de se tratarem de discussões judiciais, as garantias apresentadas pelo contribuinte ao juízo foram aceitas. O cálculo apresentado pela fiscalização estaria incorreto, visto que não deixa de considerar os valores destacados na fase de comercialização. Cobrar o ICMS desta maneira antecipada representa um bis in idem. Não haveria infração, mas apenas recolhimento a destempo. A exigência de ICMS antecipado sem encerramento de fase de tributação é inconstitucional pelo tema 456, então em procedência do AINF. A Julgadoria de Primeira Instância decidiu, então, pela procedência do AINF, declarando devido o crédito tributário sobre as seguintes argumentações de forma sintética. A decisão judicial informada pelo sujeito passivo versa sobre a emissão de certidão de regularidade fiscal em seu favor, bem como a exclusão de requerente de qualquer cadastro de inadimplência. Não foram apresentados comprovantes de recolhimento que pudessem configurar a hipótese do bis in idem alegado pelo contribuinte, do recurso voluntário, recorrente intimado da decisão pelo DEC, depois do presente recurso voluntário, aduzindo em síntese que os débitos que lhe deram origem na situação de ativo não regular não poderiam ser utilizados para esse fim, pois, além de se tratarem de discussões judiciais, as garantias apresentadas pelo contribuinte ao juiz foram aceitas. O cálculo apresentado pela fiscalização estaria incorreto, visto que não deixa de considerar os valores destacados na fase de comercialização. Cobrar o ICMS dessa maneira antecipada representa um bis in idem, não haveria mais apenas o recolhimento, infração, mas apenas o recolhimento a destempo, no máximo podendo ser exigido multa. A exigência de ICMS antecipado sem encerramento de fase de tributação é inconstitucional, segundo o tema 456, e que é a improcedência da AINF. A Procuradoria do Estado deixou de tecer seu parecer por se tratar de hipótese de dispensa. É o relatório, presidente. Obrigada, conselheiro Guilherme. Já peço ao conselheiro relator que traga outras considerações sobre a análise do processo, para que a gente possa iniciar a discussão. Presidente, o processo trata de uma operação fiscal ocorrida no trânsito de mercadorias, em que gerou um auto de antecipação especial. Antecipação especial é aquela que é disposta na Lei 5.530, o artigo 2º, parágrafo inciso 1, parágrafo 3º, inciso 1, 2 e 3, que traz... Vou fazer a leitura do novo texto do parágrafo 3º da Lei 5.530, do artigo 2º. Na entrada do território do Estado de mercadoria oriunda de outra unidade da Federação, o imposto relativo à operação subsequente será pago antecipadamente, total ou parcialmente, no momento da entrada do território parcialmente paraense, podendo o Executivo autorizar que o pagamento seja efetuado em prazo posterior, prever a execução por mercadoria, operação, atividade econômica ou categoria de contribuinte, definir seus termos em condições em regulamento. Lembrando aos senhores que essa alteração foi incluída na Lei 5.530 pela Lei 9.389 de 2021, que passou a produzir efeitos a partir de 17/12/2022. Lembrando aos senhores que essa lei foi editada depois da declaração lá do Rio Grande do Sul, que gerou o tema 456 do então julgado inconstitucional, a lei do Rio Grande do Sul, com relação à antecipação sem substituição tributária, o que é o caso do nosso antecipado especial. Salientar aos senhores que não há declaração de inconstitucionalidade especificamente para com o nosso antecipado especial. Eu trouxe aqui essa explicação porque o sujeito passivo traz o tema 456, a gente é obrigado a analisar alguns precedentes de repercussão geral, que é o caso,
E, no meu entendimento, uma vez que ocorre a operação fiscal de trânsito após essa alteração legislativa, não haveria inconstitucionalidade com relação ao nosso dispositivo. Pois bem, o contribuinte aqui traz, lembrando aos senhores também que o antecipado especial, existe a entrada da mercadoria no território paraense, no mês subsequente é creditado o valor calculado do antecipado especial, que refere-se exclusivamente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota destacada na nota, é creditado no mês seguinte à entrada, e no segundo mês da entrada, no mês seguinte ao crédito, é feito o recolhimento. No momento da entrada da mercadoria, essa empresa possuía débitos com a dívida ativa. E esses débitos com a dívida ativa o qualificavam na situação fiscal de ativo não regular. Ou seja, deveria fazer os recolhimentos, ele pode comercializar mercadorias, mas deve fazer os recolhimentos no momento da entrada daquelas mercadorias no estado do Pará. Porque ela segundo a Instrução Normativa 13 de 2005, seria um mal devedor, né? Um mal pagador. Essa definição eu estou trazendo aqui, não está especificada lá na Instrução Normativa. O sujeito passivo diz que tem ações judiciais com relação a débitos. Eu tomei o cuidado de consultar a declaração de débitos no sistema desse sujeito passivo, e no momento da ação fiscal ele possuía três débitos vencidos, dos quais ele alega que tem 3, cada um teria uma ação anulatória, com liminar. Pedi ajuda à procuradoria, o nosso procurador, na sexta-feira, com relação a esses resultados das ações fiscais, das ações anulatórias. Uma delas, a primeira, seria a ação. A primeira ação de 2017, a liminar não se encontra mais válida, não havendo quaisquer reflexos da análise do presente lançamento. Com relação às outras duas ações, uma de 2018 e outra de 2020, há sim liminar válida. Mas, senhores, eu trago aqui na decisão que a doutora magistrada determinou que a Cefa, os dizeres da magistrada foram a Cefa expressa a certidão positiva com efeito negativo relativamente aos AINFs que tratam daquelas duas ações anulatórias, nos termos do artigo 206 do CTN, como também obedecendo a jurisprudência do STF. Senhores, os artigos do CTN que eu trouxe aqui no voto, que foram objeto da decisão da magistrada, são o 205 e 206, né? Vou ler para os senhores. 205 do CTN, Lei 5.172. A lei poderá exigir a prova de quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa expedida à vista do requerimento interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação da pessoa, domicílio fiscal, ramo de negócio, atividade e indique o período a que se refere o pedido. Parágrafo 1. Certidão negativa será expedida nos termos em que tenha sido requerida, será fornecida em 10 dias. Artigo 206. Tem os mesmos efeitos do artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Senhores, perceba que o dispositivo traz débitos não vencidos. Esses débitos estão vencidos e foram declarados, foi apresentada uma garantia e determinada pela juíza que fosse expedida uma certidão com efeito de negativa, mas não que tirasse o sujeito passivo da situação fiscal de ativo não regular. Ou seja, ele poderia, numa eventual concorrência e licitação, ele poderia participar por decisão judicial, mas ele ainda tem que fazer os recolhimentos dele no momento da entrada do Estado. E nesses termos, senhores, eu entendo como ainda aqui o meu posicionamento acatando a decisão da juíza, mas
não posso aqui trazer uma interpretação expansiva dessa determinação judicial, limitando ela apenas a oferecimento de garantia para a expedição da certidão positiva com efeito negativo, afastando, portanto, a alegação do sujeito passivo. Há ainda um mandado de segurança no sistema dessa empresa, que eu trouxe aqui no voto, com relação a outras duas apreensões ocorridas não referentes a esse auto de infração, nem aqueles anteriores, no ano de 2022. Acredito que após esse auto de infração foram efetuadas mais 2 apreensões, mas eu gostaria de ler aqui a determinação judicial que deixa claro que as alegações que tratam aqueles termos de apreensão referem-se à circulação de mercadoria com documento fiscal diverso do exigido pela legislação para a realização da operação. E a determinação judicial é de que o Estado não realize mais nenhuma apreensão de mercadorias que o impetrante destine aos consumidores finais localizados no Estado do Pará, sobre os mesmos fundamentos discutidos nos autos até o julgamento final de mérito, ou seja, do auto dos termos de apreensão referentes à circulação de mercadoria com documento fiscal diverso do exigido pela legislação, diferente do presente caso, que é um antecipado especial. Afastando também a aplicação dessa determinação judicial ao presente caso. Por fim, senhores, eu lembro que o antecipado especial, o contribuinte alega o erro do cálculo, mas o antecipado especial não refere-se à operação interestadual, e sim à operação que vai ocorrer, que ocorreria sem a agregação da margem de valor agregado ao consumidor final situado no estado do Pará. E o sujeito passivo diz que a essa diferença que está sendo atribuído o cálculo, eu trago para os senhores que é exatamente essa diferença da alíquota que representa a parcela do antecipado especial que deve ser cobrado das empresas, que está lá na legislação, sem a margem de valor agregado. E nesse termo, senhores, eu finalizo a fala aqui afastando o recurso, integralmente o recurso trazido pelo sujeito passivo, para manter a autuação. São os termos do processo, presidente. Eu estou apto a questionamentos. Muito obrigado. Obrigada, conselheiro Guilherme. A defesa traz vários pontos, mas eu entendo que o conselheiro relator conseguiu trazer sua análise em relação a todos. Sabemos dos questionamentos relativos à exigência da antecipação especial, e questionamentos a respeito da instituição normativa número 3 de 2005, mas o fato é que a legislação, estando em vigor, não cabe ao julgador administrativo afastar a validade dessa legislação. Está claro nos autos que a empresa tem pendência com a Fazenda Estadual relativa a 3 autos de infração. Estão em discussão judicial. A empresa ofereceu garantia e foi aceita pelo juízo. A garantia, mas o crédito tributário não foi quitado. Né? A garantia é apenas uma possibilidade de que, esgotadas as possibilidades de discussão judicial, esse valor do crédito tributário seja efetivamente recolhido. Né? Mas como não foi, não tem nenhuma medida suspensiva da exigência desse crédito tributário, o valor continua inserido, né, como se inadimplente estivesse o contribuinte, como de fato está. Uma vez que há pendências e não há recolhimento desse crédito tributário que motivou essa situação fiscal deste tipo não regular, e assim determina a instituição normativa 13 para que o contribuinte nas aquisições interestaduais efetue recolhimento antecipado do tributo por ocasião da saída. Desculpe, por ocasião da entrada interestadual. Tá?
penso que a empresa não logrou êxito em relação aos argumentos trazidos, que foi afastado pelo conselheiro relator, e também pelo que verifiquei que não vislumbra a possibilidade de que a decisão de primeira instância seja revertida, enquanto a manutenção do auto de infração. Pergunto ao conselheiro Nilson se tem alguma consideração, alguma dúvida relativa ao processo. É só um questionamento, presidente. Esse antecipado especial não foi excluída a exigência? Não, conselheiro. Não tem decisões no sentido de que deve ser exigido? Não. O conselheiro Guilherme esclareceu que houve uma discussão judicial em relação a uma legislação do Estado do Rio Grande do Sul, cuja redação é semelhante à redação do Estado do Pará até determinado momento. Né? A legislação do Estado do Pará foi alterada, esse auto de infração ele já foi lavrado, né, para fatos geradores ocorridos após a mudança da legislação estadual. Então, em relação à redação nova da lei estadual, não há discussão quanto à sua validade. A discussão que existe em relação à antecipação especial diz respeito a uma redação anterior da Lei 5.530. Mas, a partir da alteração da lei, trazendo adequações dentro da lei, precisar desligar esse microfone, a partir dessa alteração, não há questionamento judicial, né, que possa afastar a exigência, né, que está prevista na legislação estadual. Então, nós já tivemos julgamentos aqui, inclusive, conselheiro Wilson, de fatos geradores posteriores a essa mudança na Lei 5.530. Tá? E o contribuinte vem trazendo essa discussão, só que houve essa alteração na legislação, portanto, essa discussão não é mais pertinente para esse caso aqui, tá? Em razão do fato gerador ser posterior à alteração na lei estadual. Presidente. Pois não, conselheiro Guilherme. Acho que para ilustrar o conselheiro Nilson, eu trouxe aqui a data da edição da Lei 9389 de 21, foi a lei que alterou o dispositivo legal do artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 5.530, começou a produzir efeitos em 17/12/2021. A ação fiscal ocorreu em 26/6/2022, que é a data da lavratura do TAD. Então, se os conselheiros tomarem como decidirem utilizar tanto a anterioridade anual quanto a noventena, essa data seria posterior à alteração legislativa. Então, não teria nenhuma vedação ao poder de tributar aqui, nessa alteração legal. Lembrando que o dispositivo hoje é bem abrangente e, no meu entendimento aqui, ele traz aqui, parágrafo 3º, elementos suficientes para a identificação de que o Estado do Pará pode fazer a cobrança de antecipação, seja especial, seja uma antecipação com ou sem encerramento de fase de tributação. Seria o com ou sem substituição tributária. Conselheiro Nilson, está esclarecido em relação... Satisfeito, presidente. Ok. Conselheira Regina, algum questionamento? Não, presidente, estou satisfeita com o relatório. Ok. Obrigada, conselheira. Não havendo mais dúvida em relação ao processo, eu peço ao conselheiro Guilherme o seu voto. Nesses termos, voto pelo conhecimento e improvimento do presente recurso voluntário para manter a decisão proferida na julgadoria de primeira instância. É como voto, presidente. Obrigada, conselheiro. Eu vou acompanhar o voto do conselheiro pelo conhecimento e improvimento. Conselheiro Nilson, como voto. Voto com o relator, presidente. Obrigada, conselheiro Nilson. Conselheira Regina, como voto. Acompanhe o voto do conselheiro relator.
Obrigada, conselheira Regina. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário 20.495. Conselheiro Guilherme, trouxe a emenda? Trouxe sim, presidente. Vamos lá. Emenda. ICMS antecipado especial. Ativo não regular. Apreensão de mercadorias. 1. Uma vez que o contribuinte figure em quaisquer das hipóteses previstas na Instrução Normativa 13 de 2005, fica impedido de efetuar o recolhimento no dia 10 do mês subsequente àquela obrigação, devendo fazê-lo no momento da ocorrência do fato gerador em questão. 2. Somente o recolhimento tempestivo é capaz de eximir o sujeito passivo da exigência de lançamento de ofício por parte do fisco. 3. Garantia aceita em processo judicial que determine a expedição de certidão positiva com efeito de negativa deve ser cumprida em sua literalidade, não sendo permitida interpretação expansiva para situações ali não definidas. 4. Antecipação especial sem substituição tributária encontra-se prevista no artigo 2º, parágrafo 3º da 5.530. 5. Deixar de recolher ICMS no prazo regulamentar relativamente à mercadoria sujeita à antecipação na entrada especial, na entrada do território paraense, na situação de ativo não regular, configura infração tributária sujeita às penalidades legais. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. Obrigada, conselheiro Guilherme. Só pessoal, tem uma dúvida aqui. Nesse caso aqui, o contribuinte efetuou o recolhimento no 10º dia do mês subsequente? No segundo mês subsequente? Nem Não, fiz a análise, presidente, porque a proximidade do alto e do talho são muito próximas. Perdão, a lavratura do alto é muito próxima da lavratura do talho. Então, nem analisei essa hipótese. Gostaria de retirar esse item. só ler, por favor, o item 1, porque assim, eu entendi que essa redação ela é muito O item adequada, por exemplo, a cobrança do diferencial de alíquota. Sim. E, às vezes, se reclama que tem um prazo para o dia 10 do mês seguinte, ou mesmo no caso da antecipação da entrada, ou mesmo a antecipação especial, o contribuinte reclama por esse prazo. Mas aqui, aparentemente, nem houve recolhimento em relação a isso. O contribuinte diz que ele efetua o recolhimento por ocasião das saídas. E aí eu não sei se... Ele faz uma alegação de que seria recolhimento a destempo. Não seria infração por ser recolhimento a destempo. Ele recolhe por ocasião das saídas. Eu entendi. O item 1. Uma vez que o contribuinte figure em quaisquer das hipóteses previstas na instrução normativa, fica impedido de efetuar o recolhimento no 10º dia do mês subsequente àquela obrigação, podendo fazê-lo no momento da ocorrência do fato gerador. Gostaria de alterar esse item, presidente? Não, e aí, 10º dia do mês subsequente. Se tratando de diferencial de alíquota, está perfeito. Mas a antecipação especial, não, porque o recolhimento seria dia 10 do segundo mês. Então, ficaria impedido de efetuar o recolhimento no momento da saída para comercialização daquela mercadoria? Tem algum item que indique que o contribuinte deve efetuar o recolhimento por ocasião da entrada? Algum item específico, além desse? Não. Não seria mais adequado colocar no item 1, então, uma vez que figure, ele deve efetuar o recolhimento no momento da entrada da mercadoria de transparência? Está escrito aqui, devendo fazê-lo no momento da ocorrência do fato gerador. Posso alterar. A entrada da mercadoria em território paraense. Ele não trataria de data de vencimento. Ok. Certo? Ok, presidente. Uma sugestão, Renato? Uma sugestão, conselheiro Nilson? Ok, então, temos a emenda lida e aprovada. Com isso, finalizamos a nossa pauta da sessão de hoje. Não temos pendências de leitura de emendas. Quaisquer outras informações serão repassadas aos senhores através de e-mail ou WhatsApp, tá bem? Eu agradeço a participação de todos, a presença. Tenham todos um bom dia e uma boa semana. Até a próxima sessão. Assim será para nós.